Boa tarde então a todos. Essa aula de hoje, numa plena segunda-feira, é porque eu tive uma pergunta, né? Recebi uma pergunta e achei interessante não esperar até o sábado para estar respondendo. Então, trata-se de uma questão de violência doméstica em que a mulher pergunta, ela comenta que o marido a agride com frequência, e aí ela conversou com o pastor a respeito de se divorciar, e o pastor disse que não, que ela deveria orar mais. Só que aí ela disse que ela já tem orado aí 1 ano, mais ou menos, e o marido não melhora, continua agredindo. Então ela queria saber o que a Bíblia diz sobre isso. Então, veja bem. A primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte: como que um marido deve tratar a esposa? Qual que é a maneira correta que ele deve tratar a esposa do ponto de vista da Bíblia? Então abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, que diz assim: Ora, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, pague à mulher a devida benevolência. Então, a mulher é boa, ela é benevolente, ele tem que devolver da mesma forma a ela. Então, o que é benevolência? É carinho, é respeito, é atenção, é cuidado. Ou seja, nada de agressão, né? Em Efésios 5, 25, a gente confirma isso. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui vai muito mais além, quer dizer, está dizendo o quê? Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então quer dizer, o marido tem que, se possível, se entregar pela esposa, né? Dar a vida por ela, né? Se sacrificar por ela, né? Então, quer dizer, a Bíblia mostra claramente o tipo de tratamento que o marido deve dar à esposa. Um tratamento de benevolência, um tratamento de respeito, um tratamento, se possível, de fazer por ela aquilo que Cristo fez pela igreja, que foi dar a própria vida, né? E agora a gente abre em 1 Pedro, lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, olha só, coabitai com elas com entendimento, ou seja, compreendendo-a, né? Tentando entender a questão, por exemplo, às vezes ela não consegue dar conta de toda a tarefa de casa, por exemplo, porque trabalha fora e tal. Então o marido tem que ter esse entendimento e tem que ter a colaboração, a participação, ajudando-a também, certo? Dando honra à mulher como vaso mais fraco, ou seja, não agredindo-a, né? Entendendo que a mulher, em relação ao homem, a força física dela é inferior à dele, né? Como sendo seus co-herdeiros da graça da vida. Bom, então todo momento, né, em 3 passagens nós vimos a maneira correta de um homem tratar a esposa, certo? Em nenhum momento fala que o marido deve ser agressivo, que o marido deve espancar a mulher, né? Então,
fica claro aí que Deus abençoa um matrimônio que seja de respeito, de harmonia, sem agressão, né? com cuidado, com benevolência, né? Tratando bem a mulher, respeitando a mulher, cuidando da mulher, né? Então até aí a gente já está provado então que o jeito que o seu marido tem feito com você não está correto, não está sendo abençoado por Deus. Se não está sendo abençoado por Deus, o que pode ser feito? Abra comigo em 1 Coríntios, vamos voltar lá em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11. Isso é muito prático. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11. Todavia, no versículo 10 primeiro, né? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Então, não é o apóstolo Paulo que está mandando, é o Senhor. Não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido, ou seja, não se separe do marido. Mas olha o 11, olha o 11. Se, porém, se apartar, ou seja, se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, olha, não convém que se aparte do marido, mas se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou seja, ele está te agredindo, então você tem todo o direito de se separar dele. Você não pode se casar com outro homem, a menos que seja por traição, né? Que não é o caso aí, né? Mas você tem todo o direito de se separar por causa das agressões, entendeu? Aí o seu pastor fala, mas não pode separar. Então faz o seguinte, fala para o seu pastor ir lá para sua casa, morar com o seu marido e apanhar dele todo dia, todo final de semana. E você pega e sai e deixa ele lá morando com o seu marido. Já que a palavra também diz, você fala para o seu pastor que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, já que ele está achando que você deve continuar nesse sofrimento, apenas orando, porque oração é uma coisa assim. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que Deus não faz. Entendeu? E se Deus for fazer daqui, por exemplo, Ana, lá no Velho Testamento, Ana orou pela conversão do filho 40 anos. Você vai orar para o seu marido, você vai orar por 40 anos para o seu marido parar de te agredir? Você vai ficar esperando 40 anos que possa vir uma resposta? E se não for do querer de Deus responder essa oração sua? E se não for para você esse casamento? Se for melhor que você esteja separada dele? E se talvez depois que você se separar dele, ele venha a mudar como pessoa? Então você não sabe. Se você já está orando há um ano, ainda não teve resposta, então chegou a hora de você fazer aquilo que diz em Tito 3:11. Tito, capítulo 3, versículo 11. Veja aqui. É muito fácil para um pastor, ou para um padre, ou sei lá para quem, para uma pessoa que está de fora, ficar falando, porque tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas eles não estão lá convivendo, entendeu? E se um dia chegar ao ponto dessa agressão te levar à morte, ou te levar a uma paraplegia igual a Maria da Penha, que apanhou do marido a ponto de ficar numa cadeira de rodas? Porque a lei no papel, a lei Maria da Penha no papel, ela funciona no papel, mas na prática não. Aqui no Brasil nada funciona para defender os que precisam da lei. Então, é bobagem você ficar aí perdendo tempo ouvindo pastor. Você tem que ouvir a necessidade. Qual que é a necessidade agora? A necessidade é você sair dessa casa. A necessidade é o que a palavra diz. A palavra diz aí, ó. Porém, se apartar, que não se case com outro, né?
ou então que depois volte para o marido. Então, separou, você tem todo o direito de se separar. Você não vai poder ter um outro casamento. Mas você também não precisa voltar para esse, para poder ficar sofrendo o que você está sofrendo. Então abre aí em Tito, capítulo 3, versículo 1. Olha o que você pode fazer, que é seu direito. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, ou seja, governador, prefeito, presidente, juiz, as pessoas que regem as leis no local onde você vive, no país, na cidade, no estado onde você vive. Sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Certo? Então você está sujeita à lei, e a lei te resguarda. Deixar essa casa e pedir inclusive proteção para a justiça. Não vai funcionar muito, mas é bom você ter um boletim de ocorrência ou vários, para que isso fique comprovado, que o motivo pelo qual você deixou essa casa foi por causa das agressões. E aí você vai ter lá fotos, se você tiver fotos de manchas, de marcas, testemunhas. Então junte tudo isso, formalize uma denúncia e deixe essa casa. Deixe essa casa sem dizer para onde que você vai. Se possível para bem longe, para outra cidade, para um lugar bem longe, e não vá para cidade onde você tem parente, porque a tendência de um psicopata desse é ir te procurar na cidade onde sabe que você tem um parente, um amigo muito próximo. Então procure ir para um lugar onde você não conheça ninguém. E quanto menos pessoas souberem onde você está, para você melhor. Tá? Mude de telefone, mude tudo. Cancela redes sociais. Tudo isso daí é importante, porque uma pessoa que te bate hoje, a tendência é ele não aceitar te perder. Então se você vai embora e avisa que vai embora, começa a falar eu vou embora, ainda dá tempo dele planejar alguma coisa e tentar contra a sua vida. Claro que você tem que ter fé, que você tem que orar, que você tem que pedir a proteção de Deus. Mas você também não pode ser nécia. Deus te dá a proteção, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala para não tentar o Senhor. Não tentarás a Deus. Então, tipo assim, não é porque Deus te protege que você vai ficar aí correndo risco dentro de uma casa dessas, né? Então você pede proteção para Deus, mas você também pede proteção para as autoridades e você foge, se afasta, se aparta do mal, né? Vai para bem longe dessa casa, desse canalha. O capítulo 13 de Romanos, para te tranquilizar mais quanto a essa decisão. Capítulo 13 de Romanos, versículos de 1 a 5. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, aquilo que eu falei de Tito, aos governantes, presidente, prefeito, juízes, delegado, coisa e tal, polícia, superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Ou seja, se existe um governo, se existe uma lei nesse país, ela veio com consentimento de Deus. Deus permitiu, certo? E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, os governantes, o delegado da sua cidade, o prefeito da sua cidade, o presidente do seu país, foram ordenados por Deus. Então, nós estamos sujeitos às ordens determinadas por eles, ao que eles determinarem lá. É isso que diz a palavra. Versículo 2. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então veja bem, se você resiste em denunciar um homem desse, você está resistindo à potestade da ordenação, que veio por ordenação de Deus. Porque se a lei te resguarda a fazer um boletim de ocorrência, a fazer uma denúncia, então você está dentro da lei que Deus determinou através desses governantes que criam, que formularam lá as leis. Então você está amparada pela lei, você pode, tem todo o direito, inclusive se você não fizer, você está resistindo ao que o governo diz, porque é seu direito, fala na televisão direto, é seu direito resguardar o seu bem-estar físico, psicológico, a sua própria vida, inclusive, né?
Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Ou seja, os magistrados foram criados para julgar o quê? Não as boas obras, as más obras. Então, o seu marido que está te agredindo, ele vai pagar pelo que ele está fazendo, porque a Bíblia diz aqui que os magistrados estão para julgar isso. Eles são terror para as obras más. Então, ele vai pagar do ponto de vista da lei. Certo? Mas independentemente disso, brasileiramente falando, a justiça nossa é muito incompetente, né? Põe o bandido na cadeia, dali 3 meses solta, dali uma semana solta, deixa o cara com tornozeleira andar pela rua aí, mas não fica rastreando o que ele está fazendo. É muito comum você ver um cara com tornozeleira assaltar um banco, matar alguém, roubar. Então o que? A nossa lei é muito falha. Às vezes ela funciona, às vezes ela não funciona. Então, o que você tem que fazer? Você formaliza essa denúncia, porque aí você tem uma prova do motivo pelo qual você está deixando sua casa. E aí você também tem um amparo legal, de certa forma, tem um amparo legal. E aí logo em seguida você vai embora, né? É um direito seu, né? Tá na Bíblia, né, que é um direito seu. A Bíblia não fala sobre agressão, porque naquela época não tinha essa canalice que tem hoje. Né? Ainda não era comum acontecerem agressões físicas como acontece hoje. Né? De um marido agredir uma esposa, de uma esposa agredir um marido, e espancamento de filho e coisa e tal. Mas é que diz que por qualquer outro motivo que não seja traição, você também pode sair de casa, você só não pode arrumar outro marido, certo? Então, pense nessa palavra, tome coragem, converse com as pessoas mais próximas a você, que geralmente é um pai, uma mãe, né, pessoas de confiança. Procure não fazer muito barulho, tá? Porque se ele souber que você vai embora, né, aí fica tudo mais difícil. E aí um belo dia, lá enquanto ele está no trabalho, que ele está lá enchendo a cara dele, fazendo lá o dia errado que ele tiver, você pega suas coisas e vai embora. Quando ele voltar, você não está mais em casa. Se um dia, né, ele se arrepender, Deus vai mostrar para você que ele se arrependeu. Tá? Agora, você não tem que ficar aí 1 ano, 2 anos, porque o seu pastor mandou você ficar lá, não. É muito fácil para o seu pastor, que está lá na casa dele, tendo a vidinha boa dele, a comidinha boa dele, que não está sendo espancado por ninguém, é muito fácil ele falar para você ficar suportando essa situação por mais de 1 ano. Manda ele ir para o seu lugar, que aí eu quero ver se ele vai suportar. Tá ok? Então eu vou orar por você e por todas as pessoas que estão passando por esse problema. Vamos pedir uma orientação de Deus, vamos pedir para Deus abençoar os caminhos para que você tome a decisão mais certa, que você tome a decisão na hora certa. Ok? Fechem seus olhos. Pai querido, Pai maravilhoso, em nome de Jesus nós entramos na Tua presença, agradecendo por essa oportunidade. Te peço, Deus, vá de encontro a essas pessoas que estão sofrendo agressões, que estão desesperadas, desamparadas, que já não conseguem mais confiar numa lei porque já fizeram boletins e boletins de ocorrência e nada acontece. Então, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, vá de encontro a essas pessoas. Dá coragem a elas para tomar a decisão certa, porque elas estão amparadas na Tua palavra para deixar esse sofrimento. Ainda que não possam se casar novamente, mas elas estão amparadas para deixar essa casa, deixar essa vida, deixar essa dor e esse risco que atenta contra a própria vida delas. Então, Deus, derrama um espírito de coragem, um espírito de discernimento, de entendimento, para que elas possam sair e estarem libertas dessas agressões, livres de todo o mal. Guarda-as com os teus anjos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu peço. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Então, você já sabe que você não está sozinha, né? Você tem para onde correr, você tem onde se amparar, e o que você precisa agora é tomar a decisão correta, certo?
sem fazer chantagem, sem fazer comentários. Você simplesmente deixa essa casa, pega seus filhos, pega suas coisas, deixa essa casa, né, e vai para outro lugar, certo? Um lugar bem longe da presença desse homem, certo? E se você não tiver condições de ir embora da cidade, mas então você vai para a casa de um parente, por exemplo, não saia de casa sozinho, né? Principalmente se você tiver emprego fixo, ele souber onde você trabalha. Então procure sempre sair de carro com alguém, numa moto, na companhia de 2 ou 3 pessoas. Por quê? Aí você vai estar mais amparada fisicamente, para que ele não atente contra a sua vida. Tá ok? Espero ter ajudado de alguma forma. Vou orar para que tudo dê certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Deus abençoe.